Olá, pessoal! Sejam sempre todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje, lembrando que é uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, pegue aquilo que for para você, aquilo que não for para você, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha. E o tema da leitura de hoje é pensamentos atuais dele ou dela por você. Então mentalize aí alguém, a tua pessoa amada, e vamos saber como estão os pensamentos atuais dessa pessoa por você no momento, tá? Lembrando que, por ser uma leitura coletiva, adapte. Se houver também algumas adaptações, eu faço. E aí você pega o que for para você. Tem muita gente que entende, né? Quem não conseguir entender, lança para o universo, tá? Que vai servir para o coleguinha. Porque eu recebo muitos comentários de pessoas que entenderam a leitura. Mas sempre tem uma desaplaudida, um desaplaudido, que vem aqui querer fazer bagunça no canal alheio. Meu canal não é bagunça não, tá? Então eu já bloqueei a pessoa, nem rebati. E eu só queria deixar um recado. Se ame, vá se amar, tá? Que é bem melhor para você, para sua vida, para sua energia, tá certo? Não vou entrar em detalhes. Fico com quem fica aqui comigo, com quem assiste as leituras e consegue entender, tá? Então é isso. Temos duas opções de leitura. Primeira, cristal azul. Segunda, cristal rosa. Se precisar, pausa o vídeo silenciamente para que você escolha uma das duas opções. Ou se preferir, você pode assistir as duas para ver qual que ressoa com a sua situação e energia. Lembrando que para leituras particulares comigo, na sua energia ou assunto específico, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Vamos lá? Opção de número 1, cristal azul. Opção de número 2, cristal rosa. Conto com seu like, hype, comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E é isso, um grande beijo, uma ótima semana, assim como começou a minha. Eu desejo para todos também, tá? Que comece uma semana maravilhosa, cheia de saúde, amor, paz, prosperidade, discernimento, consciência, mente aberta. E é isso aí. Bora para a primeira opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu aqui o cristal azul, pensamentos atuais dele ou dela por você, no momento, no dia de hoje. Vamos fazer aqui uma atualização. Lembrando mais uma vez que é uma leitura coletiva. Se coloque no montinho na leitura, pare e pense, essa leitura, tudo que está sendo dito, tem algo que fala, que ressoa com a situação. Por quê? Porque é uma leitura coletiva. Não vai bater 100% para todo mundo. E eu entendo que tem muita gente que está frustrada, está passando por situações aí amargas, no campo amoroso, no campo afetivo. Está há 10, 15, 20 anos esperando alguém que já está com outra, que está com negócio de rivalidade, que isso, que aquilo. E se torna um campo dolorido, pesado, né? Aí entra nos canais de tarô para receber uma resposta, para saber se a pessoa que está pensando, o que está sentindo, e às vezes não sai aquilo que a pessoa quer ouvir. E aí o que é que acontece? É você entender que está na hora de você mudar o seu pensamento para outra situação. Não, eu quero pensar nessa pessoa mesmo, nessa situação mesmo, mas aí é com você e com a sua consciência, tá? Então é isso. Ao final de cada leitura eu vou tirar aqui uma mensagem do oráculo, desse oráculo aqui das cartas do Mensagens de Amor. E vamos lá, gente. Desculpa aí, tá?
o comentário, né, que eu fiz na introdução. Não vamos contaminar a energia nem a leitura. E outra coisa, os canais que a determinada pessoa citou aqui, respeito todos, tá? Cada um sempre vai ter uma opinião sobre um canal, né? Sobre um tarólogo, sobre um cartomante, e aí é sobre eles, não é sobre mim. Eu nunca cheguei no meu canal para estar atacando nem diminuindo o trabalho de ninguém. Então é isso aí. Vamos lá. Até nas consultas particulares, quando tem pessoas que vêm para mim já com meio mundo de leitura de outros tarólogos, eu não quero nem saber do que foi dito. E quando vem falando mal, principalmente. Por quê? Porque não ouviu aquilo que quis. Aí fica procurando um outro, para massagear o ego, onde a pessoa deve procurar uma ajuda e um autoconhecimento para aprender a acertar o passo na situação e na vida e curar suas dores e amarguras e não depositar nos outros. É isso. Ótima semana para todos nós. Vamos lá. Mentalize aí a tua pessoa amada. Vamos ver os pensamentos atuais dessa pessoa por você hoje. Pensamentos atuais dessa pessoa pelo consulente que se sintonizou, que escolheu o cristal azul. Pensamentos atuais. O que você precisa e merece saber. Sete de pentáculos. 3 de paus. 10 de copas. Arcano maior do carro. Carta que vem de fundo aqui, 8 de copas. Pensamentos atuais dessa pessoa pelo consulente. Pensamentos atuais, complementação aqui com Lenormand, dele ou dela pelo consulente. Vem aqui a carta das flores, o anel, cruz, ratos, montanha, lírios, chave, chicote. Carta que vem de corte aqui, a casa. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura, pensamentos atuais dele ou dela por você, tá? Pela situação, circunstância aí entre vocês. Aí vamos lá para a leitura. Começa aqui com o 7 de pentáculos. O 7 de pentáculos é uma carta que fala de colheita. É uma carta também que fala de plantio para uma colheita, aliás, tá? Então, o pensamento dessa pessoa atual é que ele ou ela precisa de tempo, tá? Precisa de tempo para se planejar, para ter com você um 10 de copas. O que é o 10 de copas? É a plenitude, é o final feliz no amor. É onde tudo vai ser perfeitinho? Não, mas é onde duas pessoas realizam sonhos, vontades, desejos, para alguns casos até casamento, vivem ali em harmonia, se sentem completos ou completas, juntos e juntas. Então aqui eu vejo que é uma situação que essa pessoa, o pensamento dele ou dela, é que tem que se preparar, se planejar, para que a situação entre vocês tenha assim essa harmonia. O arcano maior do carro, linha de raciocínio, né, que vieram dizer aqui. Ó, gente, desculpa aí, não vou poluir a leitura não.
linha de raciocínio. O arcano maior do carro, ele fala sobre o quê? Conduzir. O arcano maior do carro fala de direção. E tem uma dualidade. O arcano maior do carro fala muito mais sobre quem está conduzindo esse carro, quem está conduzindo essa situação. Para onde se quer chegar? Para chegar aqui nesse 10 de copas. Do Ás ao 10 é muita coisa. Então, por que eu estou fazendo referência a isso? Porque aqui é uma situação que não tem como dizer que não exista entre você e a pessoa algum tipo de problema ou dificuldade. Então, qual que é o pensamento dele ou dela? Aí você vai saber que a leitura é sua agora. É uma pessoa que acredita que esperou tempo demais, que precisa se planejar para vivenciar com você uma plenitude. Então, aqui, se existe uma situação entre vocês de afastamento, é uma pessoa que pode ter deixado a situação, não por falta de sentimento, mas pelas dificuldades, ou por a pessoa ter achado que não estava pronta e que precisava ainda se planejar para viver algo pleno, feliz com você. Então, aqui, para muitos casos, a pessoa foi embora, ou vocês podem ter ido, por ter esperado ou nutrido expectativas de que essa situação entre vocês ia dar certo, e para alguns casos até deu, até um determinado tempo, só que cada um seguiu por um caminho, né? A pessoa decidiu ou você decidiu seguir. Então, como que está o pensamento atual dessa pessoa? Que se ele ou ela hoje não está feliz, se ele ou ela não está bem com você vivendo em harmonia, foi por conta das escolhas que fez. Foi por conta dele ou dela não ter escolhido manter a situação ou não estar totalmente preparado ou preparada emocionalmente para lidar com os desafios que todo relacionamento tem, tá? Então, aqui é uma pessoa que acredita que o que ele ou ela está colhendo agora é o que ele ou ela plantou, tá? Então, essa pessoa, até para alguns casos, pode ser que esteja muito aqui no pensamento de se preparar, de se planejar e de que com o tempo ele ou ela consiga te procurar, reverter a situação, tá? Então, para quem não está mais junto, vamos logo falar para quem não está mais junto, porque aqui tem sim essa energia. É uma pessoa que foi feliz com você, acredita que se vocês estivessem juntos ou juntas e tivesse tido mais ali um preparo, um planejamento, uma conversa saudáveis, se ele ou ela tivesse tomado direções diferentes, vocês poderiam ter sido felizes e estarem sendo até hoje. Só que para muitas pessoas a situação não foi assim. Foi uma situação que planejou-se uma coisa e depois aqui houve uma questão de não dar continuidade, não ter mantido. Então, para quem não está mais junto ou junta, é uma pessoa que o pensamento atual dele ou dela é que o vínculo entre vocês terminou de uma maneira problemática, que teve aqui brigas, sofrimento, que foi um vínculo delicado, que foi um vínculo complicado e que as dificuldades foram coisas que ficaram guardadas, eu acredito que na sua memória e na da pessoa também. Então, atualmente, é uma pessoa que não posso dizer que por mais que esteja seguindo a vida, e até para alguns casos a pessoa pode ter um outro alguém, ou não tem um outro alguém, mas é uma pessoa que é muito família, é uma pessoa que está buscando a felicidade dele ou dela. Quando essa pessoa pensa em você, pensa assim nos momentos bons, mas também pensa nas coisas entre vocês que ficaram complicadas, mal resolvidas. Então existe aqui um sofrimento interno. Existe algumas coisas aqui frágeis, delicadas, que para essa pessoa ainda não está bem resolvida. Ainda não está completamente
as coisas não foram totalmente digeridas na situação, tá? Então aqui é uma pessoa que ele ou ela tem tem cartas aqui que falam sobre isso, tá? Do tempo, né, ter passado e a pessoa começar a olhar. O 3 de paus é uma carta que fala muito de olhar para o futuro, de agir sabendo o que é que você quer para o seu futuro. É de você ali sondar o território para entrar em ação, tá? Então aqui, para quem não está mais junto ou junto, essa pessoa olha para a situação entre vocês como algo que, se ele ou ela seguiu, né, ou se você também, ambas as partes estão seguindo, foi por despreparo de uma ou de ambas as partes, por não ter feito ou não ter tido um relacionamento onde o amor, a confiança, as coisas necessárias para se manter um relacionamento estavam sendo prioridades. Então aqui é uma pessoa, tá? Nessa primeira opção de leitura, que os pensamentos atuais dele ou dela por você é que quanto mais aqui o tempo vai passando, ele ou ela se vê como uma pessoa que, para estar dentro de um relacionamento, para viver com você um 10 de copas, que é a completude, o final feliz no amor, ainda precisa se aprimorar, se preparar, tomar um rumo de vida. O que é que ele ou ela foi buscar quando foi embora? Quando deixou você para trás? Então aqui é uma pessoa que pode ter saído da situação ou você saiu porque não estava vendo uma questão de um relacionamento que haveria futuro. Que mesmo já tendo tido aquela fase boa, na hora dos desafios alguém foi embora. Alguém se mostrou ali ainda despreparado, despreparada. Ou querendo vivenciar novas coisas, novas experiências. Ah, tá, não tô pronto, não tô pronta, não tô agora com cabeça, né? Vamos dizer assim, para lidar com esses desafios. Relacionamento é bom, é bonitinho, mas vou seguir os meus objetivos. Vou fazer uma viagem. Vou largar tudo para viver de amizades ou com a família, seguir os sonhos. Por quê? Porque não estava tendo harmonia, não estava tendo aqui pensamentos que ressoavam um com o outro. Então é uma pessoa que o pensamento mais atual dele ou dela é de que a situação entre vocês é algo delicado, tá? Que até para retornar, ele ou ela tem que estar pronto ou pronta para poder lhe oferecer e viver um 10 de copas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que tem pessoas que mesmo que se separem, que mesmo que sofram ou que façam o outro sofrer, se relacionam sim com outra, segue a vida, com outro relacionamento, mas não muda a conduta, não muda o comportamento, não cura suas dores e mágoas internas. E aí todo relacionamento que tem é complicado e é difícil. Então é uma pessoa que percebe que tanto lhe fez sofrer, como hoje pode estar tendo a cobrança das consequências, tá? De não ter levado a situação com mais maturidade, de não ter esperado ou tentado resolver. E hoje uma pessoa que, por mais que sofra, principalmente internamente, pela situação não ter dado certo, pode se demonstrar uma pessoa fria, fechada e na dele ou na dela, seguindo com a vida, porque acredita que aquilo que te fez foi algo complicado, algo que foi dolorido, sofrido, tá? Então aqui, para quem não está mais junto ou junta, o pensamento mais recente dessa pessoa é que se ele ou ela tivesse tido mais maturidade, tivesse tido mais aqui um planejamento a nível de futuro e olhado para essa situação como algo que ainda poderia ser um relacionamento feliz, a direção que teria tomado teria sido outra.
Mas provavelmente, quando o outro vai embora, né, quando decide ir, é porque já não estava bom. Ah, não, Gê, parecia que estava bom, a pessoa me tratava bem, de repente virou a cabeça, quis ir embora, quis seguir a vida. Poderia estar bom visível aos seus olhos, mas pode ser que para alguns casos a pessoa não estava ali se sentindo bem, não estava se sentindo confortável. E aí a pessoa fazia o quê? Tinha com você brigas, problemas, dificuldades. Era uma pessoa teimosa, achava que a relação não estava legal, não estava bacana, que manter o vínculo ia ser difícil. Talvez por quê? Por conta dele ou dela tá com um pensamento totalmente diferente do seu. Então, e no hoje? É uma pessoa que existe uma questão de sentir falta da oportunidade que teve e que você deu para ele ou para ela de terem um relacionamento saudável. É uma pessoa que sofre por ter tido essa conduta com você e ter posto a perder um relacionamento que poderia ter resolvido de uma maneira melhor. Então é uma pessoa que enfrenta dificuldades internas, sofrimentos ocultos. Por quê? Porque tanto tem esse vínculo mal resolvido aqui com você, como também me mostra uma pessoa que busca subterfúgios, que busca sempre uma razão para ser feliz. Onde a felicidade mesmo, ele ou ela tem que buscar dentro dele ou dela, curar e resolver coisas internas, superar algumas dificuldades que tenha, quanto à visão que se olha para dentro de um relacionamento, para poder pensar aqui em ter um relacionamento, tá? Então aqui, né, é muito difícil dizer que existe algo entre vocês que está fluindo bem. Porque, para quem não está mais junto, já foi dito, é uma pessoa que sabe que não está pronta, que se ele ou ela quiser voltar, retornar, ou até mesmo olhar para trás e ver que deixou um relacionamento, uma família, né, uma situação que vocês tinham aí, onde parecia ser promissor, ele ou ela vai ter que estar conectado com o propósito do relacionamento. Então, entre vocês, pode ter tido briga, sofrimento, coisas que ficaram mal resolvidas. A pessoa olhou para você e falou que não queria mais, que não estava pronta. E hoje é uma pessoa que olha que o quê? Que se ele ou ela tivesse sido mais flexível, que se não tivesse problematizado, complicado e te feito sofrer, e para alguns casos até deixado você ali sem saber, né, as respostas para muitos questionamentos, a situação não teria ficado tão frágil, tão delicada. Então é uma pessoa que sofre, tá? Pode estar com a família, né, parental, pode estar ali seguindo carreira solo, pode estar ali fazendo o que for, seja lá como for, mas ainda tem esse planejamento e esse sonho, essa vontade de um dia ter um 10 de copas, um final feliz no amor. Só que aqui é uma pessoa que ou teve muitos abandonos, ou essa questão de quando está sendo feliz, ele ou ela se mostra uma pessoa despreparada. Ou mediante o tempo, a circunstância que vocês estavam juntos ou juntas, tiveram desafios onde essa pessoa não quis resolver. Levou tudo para o lado mais problemático da coisa. Foi uma pessoa fria, foi uma pessoa que não deu importância a todo o tempo dedicado a ele ou a ela, que você teve para com ele, para com ela. Então aqui, para quem não está mais junto ou junta, peraí que ia passar um carro de som. Passou. Então bora lá. Voltando à linha de raciocínio, né? Para quem não está mais junto ou junta, é uma pessoa que precisa de um tempo, precisa de um planejamento na vida, tá? Na vida, para poder
chegar até essa questão, porque aqui eu vejo que é uma pessoa que horas tem muita vontade de ter uma família, de ter um relacionamento, possivelmente sim, pode ser com você, né? O tema é para você. Só que é uma pessoa que fica naquela dualidade, que o arcano maior do carro também traz essa questão da dualidade. Do entre ir ou ficar, entendeu? E o que é que aqui está pontuando essa questão da dualidade? É da pessoa que tem vontade de ter um relacionamento ou de voltar a ter e ficar pensando pensamentos tipo assim: se voltar para a vida do consulente, será que vamos ter paz, vamos ser felizes, vamos conseguir nos perdoar? Ou as dificuldades que tínhamos, ou os problemas que ele ou ela deixou, são coisas que são imperdoáveis. Então é uma pessoa que, para quem não está mais junto ou junta, sabe que dificultou ou que a situação entre vocês foi difícil, complicada e que para alguns ainda continua sendo, principalmente para fazer o caminho de volta. Foi algo que terminou aqui em briga, em confusão, em situações onde houve machucados, mágoas. Não foi um relacionamento aqui que foi bacana, que foi legal. Que pode ter sido a princípio, sim, legal. Pode ter sido a princípio algo que deu certo, né? Que estava vivendo ali a felicidade, que tinha tudo para ser feliz. Só que aí entra nessa do quê? De, por problemas do cotidiano, ou até mesmo despreparo da pessoa, e pode ser até de ambos, de não saber lidar com as diferenças, cada um segue o seu caminho. E nisso, no desenrolar, cada um sabe o que aconteceu. Vocês podem ter tido brigas dentro do lar, pode ter tido aqui situações muito complicadas, porque cada um tinha o seu ideal de relacionamento ou de modo de se relacionar. Então era uma situação que tinha tudo para ser boa, que tinha tudo para ser algo promissor, pacífico, harmônico. Porém, as dificuldades que surgiram, os desafios, podem ter dificultado o desenvolvimento e a permanência. E aí, uma das partes resolve ir embora, por ver o despreparo, ou de estar, ou de continuar, ou, no caso, se foi você que não quis, foi por perceber que essa pessoa não lhe faria feliz, que era uma pessoa problemática e de difícil convivência. Tá? Então, o pensamento atual dessa pessoa é que, por mais que ele ou ela tenha vontade de ser feliz no amor, tem que abdicar, tem que deixar para trás comportamentos, situações internas e externas, resolver coisas de uma maneira muito madura e consciente, e tem que estar pronto ou pronta para se entregar para você de uma maneira onde haja paz e harmonia dentro da relação. Só que aqui é uma pessoa que pode estar optando por seguir, mesmo sofrendo, porque olha para trás e vê que foi difícil. Pode ser que passou muito tempo, que quando teve oportunidade não fez o que poderia ter feito. Pode sim estar passando por aprendizados na vida, para aprender a valorizar, para aprender como se leva um relacionamento, ter vivenciado experiências que pelo visto não estão sendo tão boas assim, nem flores, tá? E aí onde a pessoa olha e pensa, o consulente deu tempo para ele ou para ela, o consulente queria, né, até superar os desafios ou ter um entendimento, só que o comportamento ou a circunstância que levaram o fator do fim eram coisas muito problemáticas, tá? Então é a pessoa que fica entre o ir embora, mesmo gostando, e sofre porque tá mal resolvido. Mal resolvido é estar com outra pessoa.
pode estar reproduzindo os mesmos comportamentos que teve com você. E pode também, para alguns casos, olhar e ver que tudo aquilo que ele ou ela te fez, ou toda a situação que vocês vivenciaram, foi algo que não foi legal. E retornar agora teria que ter perdão, resolução, tá? Superar as dificuldades, se perdoar. Por quê? Porque tem muitos casais que se gostam, mas quando vão se relacionar, aí não conseguem ter paz, não conseguem ter harmonia. Por conta do quê? Dos desafios, da inflexibilidade, do despreparo para manter um relacionamento. E aí, quando estão separados, começam a ter saudade dos pequenos detalhes, das situações ali que foram boas, das coisas que poderia ter feito. Tudo isso se passa na cabeça. Só que aí, quando tem uma situação complicada e bagunçada, dificultosa, tem gente que sofre, guarda, fica contendo, tentando esquecer, superar, até se relacionar com outras pessoas, do que ter a humildade de voltar atrás e tentar consertar, se perdoar e tentar resolver. Tantos casais que voltam e aquelas feridas que não foram resolvidas, aquelas situações que não foram realmente de um para o outro internamente curadas, voltam, retornam, e aí vem os desafios. Para quê? É realmente para ser trabalhado, ou uma cura, ou cada um siga a sua vida. E aí é onde se encontra o amor? Nas mudanças, na flexibilidade, no diálogo, no perdão, no comportamento, na maneira de tratar o outro, tá? Então, é uma pessoa que sabe que a relação entre vocês é difícil de ser resolvida, pelo menos acha no momento, tá? Complicada. Por que complicada? Porque houve aqui problemas que no momento ainda são frágeis. É uma pessoa que está seguindo adiante porque pode ter te rejeitado, te abandonado, achado que ia ser feliz em outros caminhos, ou que não estava pronto ou pronta para te fazer feliz. E continua com esse mesmo pensamento, até por conta de não se achar suficiente para você ter medo de rejeição, ter medo de tentar de novo e não conseguir ainda lhe oferecer aquilo que você quer ou que você deseja dentro de um relacionamento. Vê a situação por um ângulo muito complicado. Então tem aquele vislumbre de viver um relacionamento feliz, mas também a dualidade de ficar entre agora é melhor seguir do que continuar se complicando, se magoando porque foi difícil. Ainda não estou pronto ou pronta para oferecer para o consulente o que o consulente merece. Causou a pessoa danos demais a essa relação. E hoje para voltar é algo difícil, é algo complicado. Pode ser que isso mude? Pode. E para alguns casos aqui, né, na grande maioria, essa pessoa ela está sofrendo internamente consequências que está guardando para si. Então é uma pessoa que você pode dizer, ele ou ela está seguindo a vida, tá? Mas todo cheio de problema. Pode estar com problemas, para alguns casos, na saúde, familiares, sofrendo aqui por questões de abandono. Gêmeos foi a pessoa que abandonou, foi a pessoa que deixou para trás. Pode ser uma pessoa que, na hora de abandonar, na hora de fazer sofrer e deixar para trás, não tinha um pensamento que tem hoje. Então é uma questão de consciência que cobra. É uma questão de até tentar seguir a vida, mas pensar muito nas dificuldades que ele ou ela mesmo tem em manter isso aqui que é um 10 de copas.
tudo que foi planejado, toda aquela semente que foi plantada para se ter um relacionamento. Então essa pessoa sofre ainda por você. É uma pessoa que sofre não só por você, mas também por problemas internos e emocionais. E pode estar enfrentando dificuldades, tá? Olha para você e vê como uma oportunidade perdida. Para você pode ter sido até um livramento. E para a pessoa um sofrimento de não ter conseguido reparar o quanto que essa situação poderia ser boa se ele ou ela talvez tivesse agido diferente. Entendeu? Então aqui, se existem casais que estão juntos ou juntas, não tem como dizer que é um casal que está feliz, tá? Por quê? Porque existe aqui, sim, uma vontade, né, de uma das partes de viver um 10 de copas e a outra parte na ânsia de querer ir embora ou de ver que talvez tenha que ir embora, porque o sentimento não está sendo suficiente para manter a situação. Então, para quem está junto ou junta, para você aqui não se bagunçar na leitura, é o seguinte: se você está em crise com essa pessoa, está passando por dificuldades dentro do relacionamento, é uma leitura onde a pessoa não está se vendo pronta para manter a situação com você, porque acha que vai causar mais sofrimento e dificuldade do que a felicidade, porque tem algo entre vocês aqui que está muito bagunçado. Ou essa pessoa tem traumas do passado, de abandono, de rejeição, teve uma vida difícil e complicada, ou a relação entre vocês não está sendo mais da maneira que se foi planejada. Então, para quem está junto ou junta, são casais que estão em crise, tá? E essa pessoa, ela não está bem. Por que não está bem? Porque está sofrendo. Sofrendo pelo quê, G? Pode ser por você também? Lógico. E principalmente pelos motivos porque a situação não deu certo. Ah, não deu certo porque arrumou outra. Ah, não deu certo porque é uma pessoa complicada, é uma pessoa problemática. A própria pessoa não sabe lidar com os problemas dela. A própria pessoa torna tudo muito difícil e complicado por não ter um pensamento, um planejamento, um direcionamento sobre relacionamento que seja de uma maneira clara e torna tudo muito complicado, muito sofrido, muito dolorido. Entendeu? Aí lá vem o carro de som. Agora, para finalizar, tá? Esse primeiro montinho, para quem ainda tá junto ou junta e está em crise, eu acredito que essa pessoa pode lhe pedir um tempo, tá? Um tempo para quê? Para que essa situação que esteja acontecendo aqui entre vocês, que cada um vai saber, seja resolvida, tá? Para que as dificuldades sejam resolvidas. Então, pode ser uma pessoa que fale que ainda precisa se preparar, que quer muito ser feliz. Só que essa pessoa, ela pode ainda tentar resolver, tá? Só que aí, entre vocês, tem que ter... Mas será? Esse carro vai ficar para lá e para cá agora? Passou o carro. Então, para quem tá junto ou junta e a situação está caótica, a situação aqui está em crise, tá? É uma pessoa que precisa de tempo para poder abrir mão de coisas que prejudicam o relacionamento. Pode ser vícios, comportamentos, pode ser situações e complicações do passado dele ou dela que não foram superadas e pode até ter superadas, terem sido superadas, mas deixou marcas, tá? Pode ser um passado familiar? Pode. Pode ser um ex-relacionamento? Também. E tem casos aqui de ex-relacionamento
que a pessoa nem quer mais. Mas é muito ainda a situação entre vocês atacada, atribulada, nem para todo mundo, tá? Mas pode ser que exista sim influências magísticas, energéticas não boas para a situação, tá? Então por isso que aqui, para quem tá junto ou junta, alerte e atenção, porque a pessoa pode não estar se comportando da maneira que você gostaria, porque ainda tem coisas dentro dele ou dela relacionadas à forma de se relacionar que estão muito difíceis e complicadas de serem resolvidas. Talvez pela resistência da pessoa ou pela falta de preparo, tá? Então, ainda para quem quer tentar e quem está passando por desafios, vai se apegando à espiritualidade, planejando, tá, um futuro de vida com ou sem essa pessoa e tendo em mente que tem situações que, quando estão muito caóticas, quando estão muito problemáticas, que vão lhe trazer dificuldades, só o tempo mesmo para poder trazer essa questão da resolução, tanto para uma cura, né, para quem fica magoado, chateado, mas também para mostrar que às vezes certos afastamentos são tristes, dolorosos, mas necessários para que o outro aprenda, para que você não se magoe, para que você realmente viva aquilo que você merece viver, tá? Vamos ver qual que é o conselho, qual que é a carta que sai aqui do oráculo Mensagens de Amor. Olha, vamos ver se dá pra focar. Deixa eu limpar aqui, eu não sei o que foi. Acho que foi um negócio de... Ó, a carta tá limpinha. Alguma poeirinha, alguma coisa. Traumas da relação com o pai. Muitas vezes, o pai exerce uma grande influência no desenvolvimento emocional e no comportamento da pessoa adulta, a ponto de fazer com que ela enfrente desafios para se conectar com a energia masculina divina dentro de si e externamente. Se você sentir que as experiências passadas com seu pai estão afetando a sua capacidade de se conectar com a energia masculina, é importante abordar esses desafios de maneira compassiva e consciente. Reflita sobre suas experiências passadas com seu pai e procure identificar padrões, traumas ou questões não resolvidas que podem estar afetando sua conexão com a energia masculina. Tente compreender melhor o seu pai, reconhecendo que ele pode ter suas próprias feridas e limitações. Busque maneiras de se conectar com a energia masculina de maneira positiva, através de atividades que promovam a assertividade, autoconfiança, responsabilidade e expressão saudável das emoções. Dedique tempo ao crescimento pessoal, procurando estabelecer conexões positivas com figuras masculinas que sirvam como modelos de energia masculina positiva. Trabalhe para perdoar a si mesmo e a seu pai por quaisquer feridas passadas. Gente, aqui é um tema muito profundo e delicado, tá? Por quê? Porque existem, sim, alguns, né, seres aí masculinos que replicam em suas companheiras os traumas que viveu ou que aprendeu com o pai. Como também tem figuras femininas que ficam, permanecem ou até aceitam relacionamentos que são tóxicos por conta de alguma coisa que viveu
ou que teve com relação ao pai. Seja vendo o pai e a mãe não sendo felizes, seja vendo o pai sendo negligente, tendo comportamentos que não foram bons com o próprio filho, com a própria filha, né? Então aqui, às vezes, tá? Se sai essa carta, pode servir para alguém, né? Como uma orientação. Pode existir aí alguma coisa relacionada à figura paterna, que é a primeira figura que temos na nossa vida, né? Quando nascemos, masculina, é um pai. Quando é um bom pai, deixa um bom exemplo. Quando não é, às vezes deixa traumas, dores. E por não expressar, por não curar, não trabalhar psicologicamente essas situações, tem pessoas que replicam na vida adulta em seus relacionamentos, tá? Então é isso. Essa foi a leitura do primeiro montinho. Eu espero ter ajudado. Espero que vocês consigam ter compreendido. Espero muito mesmo, tá? De coração poder ter ajudado. E é isso. Aqui tá mais a energia para quem não está junto ou junta, tá? Sofre, G. Sofre, tá? Sofre e passa por dificuldades emocionais internas. Pode continuar seguindo, mas é uma pessoa que ainda olha para a situação entre vocês e, apesar de ver dificuldades, se lamenta. Por quê? Porque não teve ali um planejamento, não teve um pulso firme, vamos dizer assim, para manter um relacionamento saudável. E pode estar por aí não encontrando aquilo que só existia em você como pessoa, como ser humano. Só que por não ter te valorizado ou por não ter conseguido ser uma pessoa bacana dentro da situação, sabe que complicou as coisas. Então é o pensamento mais recente. Pode mudar amanhã, depois, semana que vem? Pode, tá? Se você se identificou com a leitura, essa leitura é para você. Se não tem nada a ver com a sua história, com a sua situação, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha, tá? Um grande beijo. Vamos para a segunda opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu a segunda opção de leitura do cristal rosa. Mais uma vez, se trata de uma leitura coletiva. Se tudo que estiver sendo dito não for ressoante à sua energia, é só você deixar para lá, porque pode ser que não tenha uma mensagem para você. Mas se for, você vai saber, você vai entender, tá? É isso. Se essa leitura te ajudar de alguma maneira, deixa o like, o hype, o comentário, um coraçãozinho, um emoji, para ajudar aqui no engajamento do canal. Para leituras particulares comigo, na sua energia, assunto específico, o meu contato tá no primeiro comentário fixado, como também na caixa de descrição. Vamos lá, mentaliza aí na pessoa. Traz energia para a mesa. Calma, que eu não embaralhei direito. Vamos ver quais foram aí os últimos pensamentos mais atuais dele ou dela por você. Ou pela situação, geralmente traz a situação, né? Vai mentalizando pensamentos atuais. As de paus. Aqui vem um cavaleiro de pentáculos, de ouros. Quatro de espadas. Arcano maior do Papa ou Hierofante. Que vem de fundo um As de copas. Aqui no oculto.
Vamos com Lenormand. Pensamentos atuais dele ou dela por você, consulente. Ou que você precisa e merece saber agora. Mentaliza, traz energia aqui para a mesa. Criança. Você, independente de ser homem ou mulher, essa carta lhe representa. Nuvens. Carta dos peixes. Navio. Ó, o homem. Carta que representa a tua pessoa amada. Independente também de ser homem ou mulher. Lua. Cruz. Carta que vem de corte é a carta do homem. É outro homem na leitura? Não considero aqui, tá? Aqui vem a carta da carta. Aqui só novamente reforça o que vai ser dito sobre a tua pessoa amada. É porque esses Lenormands estendidos, eles têm mais figuras, né? 2 homens, 2 mulheres, e podemos programar para inserir uma outra pessoa na energia, tá? Tem esses métodos. Mas bora para a leitura. Vamos lá, aqui nesse segundo montinho do cristal rosa, tá? Pensamento aqui atual dessa pessoa por você, sobre a situação entre vocês. O que é que acontece? Aqui é uma pessoa que tá vendo que ele ou ela, tá? Tem que tomar uma atitude, uma iniciativa. Então aqui é uma pessoa que pode estar agindo a passos lentos, tá? Na comunicação ou até nas ações, porque é uma pessoa que ainda está no processo de cura. Que processo de cura é esse? É uma pessoa que ela pretende ter ou lhe oferecer uma segurança, uma estabilidade, algo maior, tá? Um compromisso, algo eu diria que mais formalizado. Então existe aqui sentimentos, atração, desejo de fazer dar certo. Só que aqui eu sinto que é uma pessoa que às vezes pode ficar um pouco parada ou ser uma pessoa um pouco lenta, porque quer agir de acordo com as formalidades. O que seria esse de acordo com as formalidades? Aqui, se você não está com essa pessoa, é uma pessoa que acredita que tem desejo, tem atração, tem sentimento, ainda assim por você, mas que algumas coisas, ele ou ela tem que ter uma conduta diferente, tem que dar uma trégua para poder tentar um retorno, tá? Então, para quem não está mais junto, para quem não tá mais com essa pessoa, mentalizou alguém aqui que pode estar tendo um afastamento entre vocês, eu vejo que é uma pessoa que o pensamento dele ou dela é que ele ou ela vai ter que dar um tempo, até para muitos casos uma desacelerada, para partir para uma ação onde consiga lhe oferecer algo melhor, tá? Então aqui, para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ainda quer ter um compromisso com você? Quer. Só que existem coisas que podem ter acontecido entre vocês que está fazendo com que essa pessoa repense as maneiras de se relacionar, os comportamentos. Então, é uma pessoa que está dando um tempo para partir para uma ação. E aqui tem energia de conversa. Conversa que vai falar de coisas ali morais, né? O que são coisas morais? O que envolve um todo. Os conceitos pessoais dele ou dela para um relacionamento, as diferenças e divergências entre vocês, como também falar sobre as ações, os sentimentos,
aquilo que se deseja dentro da situação. Então, o pensamento dessa pessoa que não está com você é de ainda assim, depois de um tempo, depois de ter se curado, para alguns casos essa pessoa andou buscando aconselhamentos ou de alguém mais sábio, mais velho, ou de um guia, de um mentor espiritual, tá? Ou aqui para quem tem religiosidade, né? Essa pessoa andou avaliando essas questões. Então, para quem não está mais junto ou junta, é uma pessoa que pode ser um pouco lenta na ação, mas pode haver aqui uma comunicação onde ele ou ela expresse que está buscando cura, aconselhamento e até para alguns casos um tempo de conseguir estar pronto ou pronta, preparado ou preparada para um retorno. Com base no quê? Em fazer dar certo, tá? Aqui é uma pessoa que acredita que se a situação entre vocês agora, se ele ou ela não vier para se comprometer emocionalmente, também com ações aqui de vir, falar, ficar, manter aquilo que se foi dito, é o melhor a ser feito. Ou seja, é a pessoa que quer voltar para a sua vida, mas que quer que a relação seja baseada nas crenças dele ou dela, no que ele ou ela aprendeu com a vida, mas é uma pessoa que pode chegar e dizer que ainda gosta de você, que pode estar dando um tempo para resolver coisas, para que a situação entre vocês dê aí um segmento, tá? Então, quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ainda tem um desejo de curar o que ficou mal curado e mal resolvido entre vocês. Por quê? Porque gosta, porque tem sentimento, porque acredita que a conduta dele ou dela com você não foi das melhores, que agora a ação tem que partir dele ou dela. Então, por que essa pessoa ainda não agiu? Porque é uma pessoa que ainda está num processo de buscar ali uma segurança, tá? Tanto emocional como estrutural, e está completamente bem resolvido, bem resolvida para lhe entregar o que você precisa. Porque aqui essa pessoa pensa, ou volta para se comprometer, para lhe entregar um relacionamento da maneira que você merece, ou a situação entre vocês pode estagnar. Então tem um desejo de agir, de se comunicar, e até de falar sério sobre um novo recomeço. Então, os pensamentos atuais dessa pessoa, para quem não está mais junto ou junta, é que você quer mudança da parte dele ou dela. É uma pessoa que acredita que você está ali confuso ou confusa quanto a ele ou a ela, pela falta de quê? De iniciativa, de investimento, ou por essa pessoa ainda não ter te procurado, tá? Ou se procurou e ainda não está totalmente bem resolvido ou resolvida com o que se é necessário para que vocês tenham um relacionamento sólido, estruturado. Então, quem não está mais junto ou junta, essa pessoa, ela tá com os pensamentos aqui de querer formalizar as coisas entre vocês e apresentar uma mudança que pode ser sim gradativa, mas que vocês vão começar a perceber. Por quê? Porque é uma pessoa que longe de você está triste, é uma pessoa que sabe que lhe decepcionou, tem aqui a energia de arrependimento. Então, para quem não está mais junto ou junta, é uma pessoa que a mente dele ou dela está muito reflexiva sobre a conduta que teve com você. E para alguns casos você pode ter mudado com essa pessoa e se afastado também, e essa pessoa está percebendo que o seu afastamento e a sua mudança foi pelas ações ou a falta de ações dele ou dela, para que você se sentisse segura
ou seguro para dar continuidade nessa situação. Então aqui a pessoa acha que você está mudando, está notando a sua mudança, e é uma pessoa que está começando a ficar com um certo, eu diria que até peso na consciência, arrependimento ou uma tristeza de não ter focado no sentimento que existe entre vocês. Tem casos que essa pessoa pode ter lhe frustrado, pode ser uma pessoa que é muito insegura, né? Quanto às questões aqui a nível de relacionamento. Agora, é moto, é som, é carro, é tudo hoje aqui. Tá uma bênção. E olha que aqui é tranquilo, tá? Então vamos lá. Para quem não está mais junto ou junta, essa pessoa ainda gosta de você e ainda sofre, tá? Sofre pelo quê? Pela decepção que lhe causou e pela decepção que está tendo na vida amorosa. Que aqui eu não vejo uma pessoa que está com a vida amorosa tão ativa, tá? Pode ter um compromisso, um comprometimento para quem sabe, pode ter oportunidades, mas é uma pessoa que ainda sofre por você, tá? Se arrepende e sabe que vai ter que ter ali uma conduta diferente, ou seja, que para você confiar, acreditar que as promessas, que a tentativa dele ou dela de retorno, ou até que o arrependimento dele ou dela é verídico, ele ou ela vai ter que provar. Então tem casos aqui que essa pessoa, ela está frustrada e decepcionada por você ter seguido a sua vida e até respeitado o jeito dele ou dela de ser. Como assim? A pessoa não queria mudar, a pessoa queria focar em outras coisas da vida, que não estava sendo relacionamento. Você pode ter se decepcionado, mas você também mudou com ele ou com ela. Você ficou ali triste, mas está seguindo a tua vida. Ainda pode estar querendo a volta e o retorno, sim, mas com base de quê? Numa mudança dele ou dela, para que você venha confiar. E isso está sendo perceptível. A orquestra canina. Pronto. A orquestra canina tá demais hoje. Mas eu não posso impedir os cachorrinhos, os cãezinhos, né, de latir. Eles não sabem falar. Então vamos lá. Para quem não tá mais junto ou junta, é a pessoa que, tá? Esqueceu? Não te esqueceu. Gosta de você ainda? Tem sentimento? Tem. O que é que essa pessoa quer? Expressar que ainda tem sim sentimentos, sabe que a ação tem que partir dele ou dela, mas é uma pessoa que está buscando aqui, está totalmente pronta e prudente, tá? Com as suas emoções, para voltar de uma maneira diferente. Então aqui, se essa pessoa foi uma pessoa infantil, foi uma pessoa que não tinha tanto propósito quando vocês estavam juntos ou juntas, é uma pessoa que se arrepende de não ter investido, de não ter mudado, de não ter acreditado na situação entre vocês. Então começa a perceber que longe de você, ele ou ela sofre. E fica ali com conflitos e paranoias de que você pode ter, e pode não ser conflito e paranoia, pode ser uma verdade, de que você se decepcionou ao ponto de está focada agora em mudanças, que pode ser um novo projeto, uma nova pessoa, em viagens, em não mais aceitar ele ou ela de volta. Então aqui está muito pautado para uma pessoa que está afastada, tá? Se você mentalizou aí alguém que está afastado ou afastada, essa pessoa gosta de você, mas quer ter a certeza de que o que ele ou ela vai lhe oferecer vai ser suficiente. Aqui é uma pessoa insegura, tá? É uma pessoa que está sendo, para alguns casos, até orientada a se retratar com você, a tentar outra vez, a se comprometer, a ser uma pessoa que encare o relacionamento de uma maneira mais séria, mais comprometida, rever a questão de valores, tá?
Então, essa pessoa longe de você carrega um sofrimento e um arrependimento de ter ido embora ou de ter deixado você ir por falta de comprometimento ou, para alguns casos, por diferenças aqui que pode ter sido maiores dentro da situação entre vocês. Então, é uma pessoa que não quer ser imprudente, tá? Como assim não quer ser imprudente? Que quer ter responsabilidade afetiva para não te decepcionar. Porque tem energia aqui de procura, de saudade, de querer retornar as boas aqui com você. Nem que seja uma comunicação para um entendimento, ou para reconciliação, ou para, pelo menos, uma retratação, uma tentativa, tá? Por quê? Porque essa pessoa se arrependeu, ou de algo que te disse, ou de não ter investido na situação, na relação, de ser uma pessoa que estava mais voltada para outras coisas, podendo ser conquistas materiais, profissionais, financeiras, né? Então, tudo isso tem a ver com a situação de vocês? Tem. Hoje é uma pessoa que olha que poderia ter considerado o fato de as coisas entre vocês poder ter evoluído e dado seguimento se ele ou ela não tivesse tido uma visão tão limitada das coisas. Então, para quem não está mais junto ou junta, tá? Essa pessoa, ela tá querendo tomar atitudes. Agora, aqui é uma pessoa que é lenta ou a situação exige sim uma certa, uma determinada lentidão. Por quê? Porque para entregar estabilidade, para a pessoa vir já pronta, pode vir primeiro a comunicação, a declaração, a tentativa, mas a concretização vai depender do que ele ou ela vai tentar lhe oferecer e do que vocês vão conversar entre si para entrar aqui em um comum acordo, tá? Porque tem casos que essa pessoa, ela tá com medo de lhe perder para uma outra pessoa. Ela tem inseguranças quanto ao que ele ou ela tenha para lhe oferecer hoje não ser mais válido para você, tá? Tem casos que essa pessoa, ela acredita que tem que ser uma pessoa melhor, que tem que ser uma pessoa emocionalmente, em outras questões também, preparada para você, para se dar bem com você, tá? É aqui uma questão, essa cruz, né? Que a cruz, ela fala de uma vitória após um sofrimento. Olha só a libertação, as borboletas, né? A pessoa ali feliz. Por quê? Porque se livrou de um sofrimento. E qual que é o sofrimento dessa pessoa? É não estar com você no momento. É de não ter feito o que deveria quando podia. Então indica sim que essa pessoa ainda pode querer voltar, retornar. Mas é uma pessoa que ainda está insegura. Por quê? Ou porque ainda não teve êxito em algumas coisas que ele ou ela está um pouco frustrado e decepcionado, quer voltar lhe mostrando, lhe apresentando mudanças significativas, tá? De conduta, de que é uma pessoa que está no momento próspero, e isso aqui pode ser algo que essa pessoa ainda está no processo de recuperação, pode ter tido aqui alguns abalos financeiros, que também levou para o emocional dessa pessoa. E essa pessoa, ela também pode ter sido alguém que, no momento em que você queria se expandir, no momento em que você passou por dificuldades na vida, ou talvez enfermidades, para alguns casos, ele ou ela te decepcionou, não ficou, né? Foi embora. E hoje é uma pessoa que enxerga você como uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa que soube se reinventar, mesmo diante das turbulências. Então, essa pessoa que está afastada, ela quer voltar? Quer voltar. Quer se comunicar? Quer conversar? Quer tomar atitudes? Quer curar as coisas entre vocês. Mas é uma pessoa insegura porque não sabe que se declarar, se pedir perdão, ou se talvez fazer uma tentativa de
olha, mudei, né? Estou aqui porque sofri, porque aprendi a lição. Estou arrependido, arrependida. Se você ainda vai querer recomeçar, tá? Porque essa pessoa ela pode estar pensando que você está mais feliz sem ele ou sem ela. Ou até que o tempo que ele ou ela levou para acordar, né, para a vida, foi muito demorado. E que pode se frustrar se demonstrar as vulnerabilidades, tá? Em admitir que em pontos consideráveis você tinha razão, tá? Então aqui pode ser sim, tá? Que haja uma oportunidade de conversa, de reconciliação entre vocês, pelo menos de um entendimento. E essa pessoa longe de você, ela não se sente feliz, tá? É uma pessoa que está muito voltada também para questões aqui materiais. Pode ter passado por algumas turbulências, mas está ali na busca da conquista, tá? Pode estar se levantando, prosperando financeiramente. E isso pode ser até um gancho para a pessoa puxar um assunto com você, para falar de determinados assuntos sobre a vida pessoal dele ou dela, que está organizando, que está entrando em ordem, né? Que conseguiu resolver algumas frustrações, que agora vai se programar para ter um compromisso, tá? Então é isso que eu vejo. Agora, quem tá junto ou junta, para quem está com essa pessoa, pega essa parte agora, para quem tá junto ou junta. Tô falando bem devagar e lentamente, para que você entenda se essa leitura é para você, tá? Por quê? Quem tá junto ou junta, essa pessoa aqui, tá? Provavelmente são casos iniciais, onde essa pessoa, ela quer estar com você, mas você pode considerar essa pessoa lenta, metódica, que quer tudo do jeito dele ou dela. Essa pessoa gosta de você, gosta. É uma pessoa que, tá? Quer continuar com você, mas é uma pessoa que quer se comprometer sem pular etapas. O coral canino. É uma pessoa que quer se... Misericórdia. Pronto, passou. Coral canino se parou de cantar. Então vamos lá. Então, para quem tá junto ou junta, é a pessoa... Perdão, tá, gente? Para quem tá junto ou junta, é uma pessoa que ela quer sim se comprometer. Ela quer sim continuar mantendo, mas é uma pessoa que ela não quer pular etapas, tá? É uma pessoa que ela vai ali semeando atitudes. Te deseja bastante. É uma pessoa que quer um tempo, tá? Para a mente dele ou dela assimilar essa questão da paixão, da conquista, do sentimento, para chegar a um nível de comprometimento. Ou seja, namorar, casar, todas essas coisas, né, que envolvem um relacionamento. Então aqui, para quem tá junto ou junta, eu não tô vendo que é uma pessoa que não queira te levar a sério, tá? Aqui sim é uma pessoa, nessa leitura, nesse montinho de hoje, nessa energia, quem escolheu, é uma pessoa que ela pode ter atitudes com você, às vezes de muita empolgação, de olha como estou interessado, interessada, estou fazendo algo por nós. E depois você vê a pessoa um pouco travada, ou até um pouco ali, meio que distante. O que isso significa? É uma pessoa que olha para relacionamento como algo que deve existir sentimento, amor, mas também exige comprometimento, tá? Então aqui é uma pessoa que quer ser para você alguém que entregue, que agregue valores e espera de você o mesmo. Então tá naquela fase de ficar analisando como você se comporta, está olhando também que você também observa como ele ou ela se comporta, as diferenças que podem ser de idade, de maturidade,
de objetivos, religiosas, culturais, tudo isso, tá? Então é aquela pessoa que ela quer unificar para que seja bom para um todo, não só para ele ou para ela, mas para você também. Então pode você pensar que é uma pessoa lenta e pode até ser, mas é uma pessoa que quer se comprometer quando ele ou ela se sentir seguro ou segura para dar seguimento, quer manter, tá? A situação. Então, para quem tá junto ou junta, é uma pessoa que está sim gostando de você, mas às vezes acha algum tanto quanto confuso. Por quê? Porque pode ser que você cobre dele ou dela mudanças, ou porque ainda é um campo desconhecido para essa pessoa. E saiba que é uma pessoa que quer o novo, que quer vivenciar coisas novas com você, mas aqui é uma pessoa que tem muito medo de investir e se decepcionar. É uma pessoa que tem muito medo e tem receios de se arrepender, caso ele ou ela não seja para você o que você espera, não supera as suas expectativas, porque é uma pessoa emocionalmente insegura, tá? É uma pessoa que tem medo daquilo que está muito bom, depois irá uma decepção. Por quê? Porque tem pessoas que carregam traumas, dores, né? Que tem aqui algumas coisas que principalmente nos inícios dos relacionamentos é o quê? É o envolvimento, é a paixão, é aquela questão da atração. Depois é o quê? Ambos se moldando para que as coisas evoluam. Então é uma pessoa que ela gosta de você, gosta. Mas é uma pessoa que ela é insegura, ela tem medo de sofrer, tem medo de levar as coisas tão a sério agora, tais como um casamento, um compromisso, um namoro, ou algo assim do tipo, e não dá certo, por algumas divergências, ou por algumas coisas que ele ou ela ainda não te revelou, que com o tempo essa pessoa ela vai deixar isso transparecer, tá? Então aqui, para quem tá junto ou junta, para fazer um resumo básico, que a leitura já está enorme, é aquela pessoa que sabe que vai ter que mudar algumas coisas para estar com você. Então pensa em você até sim de uma maneira afetuosa, mas tem muito medo tanto de lhe decepcionar como de se decepcionar. Então quer ir devagar para que não hajam frustrações, tá? É uma pessoa que tende a se aprofundar caso ele ou ela se sinta seguro ou segura. E pode ser que vocês estejam também nessa insegurança de não saber o que realmente essa pessoa quer. Que às vezes é a pessoa muito empolgada, depois muito travada. Então, para ser bem sincera, essa pessoa ela tá assim, tá? Encantada com o fato de ter um relacionamento com você. Mas existem inseguranças que podem estar tendo de ambas as partes por conta de sofrimentos e traumas e dores e mágoas e tais e coisas e tais passadas, tá? Não, a pessoa é 0 km. É uma pessoa que tem medo de se comprometer e sofrer por amor. É uma pessoa que tem medo de te decepcionar, de não te agradar. Então eu vejo mais uma pessoa que quer fazer as coisas certas e às vezes pode acabar se embaralhando um pouco, deixando vocês confusos ou confusas. Para quem está junto ou junta, uma comunicação madura, onde ambos possam esclarecer, onde haja um diálogo, onde você fala, a pessoa escuta, né? A outra pessoa também fala e você deixa a pessoa falar e escutar e começar a compreender as coisas, pode dar aqui no entendimento entre vocês, para que não haja essa agonia, tá? Que aqui pode ser dois enganados. Como assim dois enganados? Você achando que a pessoa não lhe quer e a pessoa a mesma coisa. E aí começa aqueles comportamentos complicados. De desejo, de atração, de horas tá ali prometendo casamento, né? Vislumbrando relacionamento, namoro. Aí depois a situação para, trava.
Aqui é por falta de quê? De clarificação entre vocês, do que um espera do outro, tá? Ou do que uma espera da outra, para que haja assim uma mudança. Então, para quem tá junto ou junta, é uma situação que tende a se resolver, tá? Entre você e a pessoa. Por quê? Porque tem coisas que vocês conversando vão conseguir se entender ou decidir se quer ou não ficar na vida um do outro ou uma da outra. Mas é uma pessoa que lhe quer? Quer, tá? É uma pessoa que só tá com medo de se decepcionar ou de te decepcionar caso aquilo que você exige dentro de um relacionamento seja algo que ele ou ela não tenha para lhe ofertar ou acha que não consiga, com base nas crenças dele ou dela. Então aqui ainda dá sim para se ter uma conversa, tá? O pensamento dessa pessoa é de que deve falar sério com você sobre as expectativas, as vulnerabilidades e os motivos por que ele ou ela age assim. É uma pessoa que pode estar demorando porque quer lhe apresentar provas que gosta de você e de que o problema pode estar relacionado a fatores tanto internos como externos que podem ser resolvidos, tá? Então vamos lá para a carta aqui do oráculo, mensagens de amor, mentaliza, vamos ver o que é que sai aqui. Oráculo, mensagens de amor, qual que é a mensagem para quem ficou até agora? Olha só, preste atenção aos sinais de alerta. Se o seu parceiro tenta controlar suas ações, decisões ou relações com outras pessoas, isso pode ser um sinal de um relacionamento que não é saudável. Falta de respeito, ciúmes excessivos, manipulação emocional, chantagem ou jogos emocionais são sinais claros de uma conexão prejudicial. Outros indicadores de que uma relação não vai bem são a falta de comunicação e o fato de um dos parceiros se sentir incapaz de expressar suas opiniões e sentimentos livremente. Olha o que eu tinha dito. Olha só a conexão. E eu embaralhei. Acima de tudo, esteja atento a quaisquer sinais de violência física, verbal ou emocional, que são coisas inaceitáveis, né? Se o relacionamento causa mais estresse, tristeza ou preocupação do que felicidade e contentamento, será que vale a pena continuar? Então, isso são as questões do quê? Dos pensamentos de ir devagar, de começar algo onde cada um lide com as suas crenças sem estar ali tentando um controlar o outro. Então tá todo mundo aqui inseguro, pelo que eu percebo, pode ser, tá? Confie em seus instintos e, se sentir que algo está errado, busque apoio para avaliar a situação com clareza e considerar as melhores opções para o seu bem-estar. Então é sobre... Existe aqui uma questão de insegurança, tá? Ou a pessoa quer que você mude por conta dos medos dele ou dela, ou é você que quer que a pessoa mude, né? Por conta das suas questões. Então tem todas essas questões, né? Que é preciso que se preste atenção aos sinais de alerta. Se existe sim uma atração, uma vontade, um desejo, mas as coisas estão desconexas, tente conversar de uma maneira, né, onde ambos possam se expressar para que essas inseguranças consigam sair. Porque insegurança é algo que não se resolve fazendo joguinhos, tá? Ah, eu vou me isolar para ver se a pessoa gama. Ah, eu vou me mostrar uma pessoa difícil para ver se a pessoa faz isso, faz aquilo, muda de comportamento e tal. Não.
tá? Às vezes uma retirada estratégica é importante, é bom, é bacana, tal, mas viver fazendo isso porque é uma pessoa insegura não é bom. Então, se é uma pessoa que é assim, já comece a ficar atento aos sinais, que é uma pessoa que quer, mas é uma pessoa insegura. Que é uma pessoa que quer se comprometer, que quer se casar, que quer isso, que quer aquilo, mas tem coisas que ele ou ela ainda tem inseguranças a serem trabalhadas, tá? Tem divergências entre vocês, a criação dessa pessoa foi de uma maneira, a sua de outra. Então tem que ter não só a conexão emocional e afetiva, mas a compatibilidade em lidar com o relacionamento. Porque tem essa questão aqui que se você for a pessoa insegura, pode ser que haja aqui entre vocês aquela questão do controle, tá? Controle do quê? Das ações, das emoções do outro e virar o quê? Uma grande bagunça. Expectativas de mudanças, de investimento e possíveis frustrações por conta do quê? Da pessoa ter diferenças e você também. Mas se estão juntos ou juntas em uma conexão, o diálogo, tá? E não só a compreensão de um para o outro e de uma para a outra é totalmente necessária. Já o diálogo dessa pessoa é só o que ele ou ela quer. Ou é só o que eu quero. Não tá dando certo? A pessoa não ouve você, ou você não presta atenção aos sinais que a pessoa pode estar dando, como é que vai dar certo? Tá? Então é isso. Essa foi a leitura do segundo montinho. Eu espero ter ajudado. É isso, meus amores. Gratidão. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima leitura.